a gente havia dito é que a gente ia entrar nesse estudo de hoje sobre o poder transformador da prece, onde a gente vai destacar a importância e benefícios da prece e identificar as características da prece. Vamos em frente. Já que é prece, vamos nos apressar, né? Pela prece, são algumas ideias principais. O homem atrai o concurso dos espíritos bons. O principal aspecto é esse, né? A gente mudar a faixa de vibração, elevar o pensamento, ajustar o dial do nosso psiquismo e nos ligarmos aos bons que habitam essas camadas, que frequentam essas camadas mais elevadas. Então, a prece é esse recurso que nos conduz a esses patamares mais elevados, que vem os espíritos bons sustentá-lo em nossas boas resoluções e inspirar-nos os bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Então, o objetivo é o quê? É levar o pensamento, se aproximar dos bons e, com eles, beber o recurso da força moral para enfrentar as adversidades. A gente vai ver um pouco isso, que a prece não nos isenta das nossas responsabilidades. A prece não nos afasta do caminho que a gente tem que trilhar, mas ela nos fortalece moralmente para poder enfrentá-lo. Isso é o que a gente vai estudar, né? Se afastou. Então, se por algum momento a gente desviou desse caminho bom, deste caminho elevado, e não está fácil o momento atual, e não está difícil a gente se afastar, a gente costuma repetir isso, que a coisa está pegando, né? O bicho está pegando, e quando a gente menos espera, a gente já baixou a frequência, a gente já mergulhou, a gente já ficou triste, a gente já ficou angustiado, a gente já voltou a se encontrar com o homem velho que habita dentro de cada um de nós. Então, quando a gente menos espera, a gente já está agredindo, a gente já está sendo violento, a gente já está rebatendo, a gente já está entrando numa faixa de frequência que a gente não deveria. E a coisa é muito sutil, porque as trevas são muito competentes também. A gente é assistido por uma nuvem de testemunhas. E de acordo com a frequência que a gente está sintonizando o nosso dial, essa testemunha pode ser positiva ou pode ser negativa. Depende de onde está o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, ao menor sinal de faísca, de fagulha, eleve o pensamento e olhe para o outro lado. Porque, como eu disse, e eu alerto a vocês, as coisas são muito sutis. Não é? Então, eu vou virar um mantra e vou dizer onde eu estiver. Na sopa, na palestra, na reunião mediúnica, dentro de casa, eu vou repetir um mantra. A coisa é muito sutil. A coisa que eu quero dizer é que a influência espiritual de quem é adversário do Cristo é muito grande e está muito presente. E a gente é alertado todos os dias. A gente é alertado todas as semanas. Então, não é motivo para a gente se assustar, não é motivo para a gente se angustiar, mas é motivo para a gente saber do que se trata. Saber do que se trata. Dentro de casa, quando menos espera, um filho nos agride que não é do seu feitio. No trânsito, alguém diz alguma coisa que você não gostaria de ouvir. No ambiente social, na escola, na universidade, na rua, no restaurante, num barzinho, alguém diz algo que lhe incomoda. Na casa espírita, alguém no seu lado da mesa de trabalho diz alguma coisa. Numa conversa
fraterna, alguém sai com uma colocação que você faz, mas rapaz, eu não esperava isso de João. João diz um negócio desse comigo. Aí o papel da gente, sabendo de tudo isso, qual é? Opa, eu não vou entrar nessa. Porque se entrar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acessando a faixa vibratória da perturbação. Então, às vezes, o silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece. Na hora da dificuldade, silencia. Eleva o pensamento que você está fazendo uma prece. Só em não acessar e não entrar naquela vibração, você já está se isentando daquela questão, né? Já tá caindo fora. Não é isso? Ao contrário, se você se inflamar, foi. E quando você menos espera, você fala, mas rapaz, para que eu disse isso? Né? Então, a prece nos aproxima dos bons, não é isso? A violência, a dificuldade, os sentimentos negativos nos tornam mais denso o psiquismo e faz com que a gente desça a nossa faixa vibratória, não é isso? Segundo o codificador, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, quando a gente for fazer uma prece, não adianta fazer uma prece palestra, né? A gente vai fazer uma prece, parece uma palestra. Acaba dizendo, a palestra já terminou, agora é a prece, né? Então, a prece é objetiva, até porque a espiritualidade fica presente assistindo a nossa prece, né? Então, a espiritualidade para o que está fazendo para acompanhar a prece e vibrar com ela. E, às vezes, a gente faz uma prece parecendo que está fazendo outra palestra. Demora 5, 10 minutos. Às vezes, é necessário. Quando você está fazendo uma prece que, naquele momento, está havendo um passe coletivo, algo nesse sentido. Então, às vezes, se pede uma prece mais longa para sustentar o ambiente naquele momento em que está se fazendo aquele trabalho, né? Mas é o que Kardec está nos orientando aqui, que a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, né? É aquele recado. Ou chegou, pediu, acabou, né? Chegou, orou, elevou o pensamento, né? Resolveu. É aquela história da prece do Senhor que dizia que não sabia orar. Aí se insistiu, disse, mas rapaz, pode rezar do jeito que você quiser. Aí ele disse, então tá bom. E o preto velho daqui. Pronto. Fez a prece dele clara, simples e concisa. E o preto velho daqui. Ou seja, na hora que ele disse ele já conectou, dirigiu-se. Preto velho daqui. Olhe por ele, porque ele já está olhando. E se precisar de mim, eu também estou à disposição. Disse o que tinha que ser dito, né? Então, é um louvor, é um pedido e é a gratidão, né? Então, a prece tem que ser clara, concisa e objetiva, né? No entanto, temos de orar sempre. A nossa vida é uma oração. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis, estamos deprimidos, continuemos a orar. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos, né? Então, a gente tem que estar permanentemente em contato com as camadas superiores. Por quê? Porque estamos atravessando épocas difíceis. Essas épocas difíceis nos fazem ficar, às vezes, deprimidos, angustiados, amedrontados, temerosos. Sim. O antídoto é a gente elevar o pensamento e recorrer a Deus para a gente estar superando tudo isso, né? A oração pode ser entendida como uma aproximação com Deus, por meio de palavras ou do pensamento,
realizada em particular ou em público. Inclui um ato de louvor ou adoração, um agradecimento ou um pedido. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 659. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Percebe-se que, à medida que o espírito evolui, vocês, todos os espíritos evoluídos aqui presentes, não é isso? Este se contenta mais em louvar ou agradecer a Deus, a Jesus ou aos espíritos protetores, do que endereçar-lhes petitórios, uma vez que já conseguem identificar as inúmeras bênçãos que a bondade e misericórdia divina acumulam sobre a sua existência todos os dias. Quando a gente começa a compreender o que somos, o que estamos fazendo aqui, o nosso papel, a gente se aproxima de Deus como um auxiliar que o Cristo utiliza-se para executar o seu programa de evolução da humanidade. Então, a gente começa a compreender este contexto de uma forma mais ampla. Então, ao invés de pedir, porque eu já compreendi que tudo que eu preciso já me foi dado. Não é isso? Então, ao invés de pedir, eu louvo e agradeço. Eu louvo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que me assistem. Eu agradeço pela oportunidade que eu tenho de servir. Eu não peço nada para mim, porque eu já tenho tudo de que preciso, né? Então, essa é um pouco a condição daqueles que já começam a compreender o seu papel. Ontem a gente estava conversando na mediúnica, né, Vera? Aí a gente perguntava, quando você está em dificuldade, você pede a quem? Né? Então, a gente conversando, a gente está discutindo isso, a gente faz uma oração e pede a quem? Nossa Senhora me ajude, Jesus me acompanhe, doutor Bezerra de Menezes, porque o espírito não tem santo, ele só muda o espírito, né? Quando a gente torna-se espírito, a gente deixa de louvar Nossa Senhora, Santo Antônio, São Francisco, a curriola de santo, que a gente faz muito tempo que pedia, não é isso? Agora a gente não tem mais santo. Eu brinco com o Marcão aqui, que ele, quando faz uma prece aqui, ele diz o nome de um bocado de gente. Eu digo, Marcão, faz o seguinte, não faz mais não, porque pode ser que tu esqueça de algum, né? E por certo vai esquecer. Então a gente pede um bocado de espírito, né? A gente só muda a classificação. Não é santo, não, mas é um espírito protetor, né? Aí a gente faz um pedido aos espíritos protetores. E como eu sou, ou fui, da área de tecnologia, eu fico pensando no sistema de atendimento dessas demandas todo dia, né? O telefone tocando, o call center, né? Acaba lá com o call center, tim, 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 tim. Onde é esse chamado? Esse chamado é aqui. Não, manda lá, eu vou atender. Como é que faz? Aí chega lá, faz, não, eu estou com dor de dente. Não, minha cachorra engoliu o espinho. Aí o outro faz, não, meu menino fez não sei o quê. Aí o espírito faz, mas rapaz, eu estou aqui com tanto problema. Aí tu vai pedir um negócio desse, né? Então, existe uma historinha que diz respeito. O doutor Bezerra estava passeando numa determinada catedral dedicada a Santo Antônio, o espírito guia iluminado de Portugal, Santo Antônio de Pádua, não é isso? Ele estava lá numa determinada catedral e o doutor Bezerra estava observando o que estava acontecendo. Não, numa catedral não, ele estava numa casa, olhando as pessoas, numa palestra, e cada um pedindo, doutor Bezerra isso, doutor Bezerra aquilo, doutor Bezerra aquilo outro, e doutor Bezerra, meu Deus do céu, como é que eu vou atender tudo isso? O pedido, a oração é louvar, pedir e agradecer. Então, as pessoas pedindo tudo isso, então ele estava assim meio atônito. Aí nessa hora, Santo Antônio aparece do lado dele, aí diz, calma, meu irmão, vamos ali comigo. Aí foram numa catedral dedicada a ele, em Portugal. Chegaram lá, aí ele fez, vamos ouvir.
Aí foram de fiéis em fiéis que estavam ali naquela catedral, ouvindo os pedidos, né? Olha esse, não é diferente dos seus. Olha esse, não é diferente dos seus. Olha esse. Aí saíram ouvindo o psiquismo de cada um dos presentes. Aí chega um que tinha uma senhora pedindo uma prece mais concisa, mais sentida. Nenhuma prece fica sem atendimento. A gente depois vai estudar isso aqui, né? Então, ele disse, olha, essa aí vamos prestar atenção. Então, é mais ou menos isso. Né? A gente tem essa capacidade de estar sempre incomodando o alto com coisas que a gente podia estar resolvendo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está pedindo, né? Para a gente não estar incomodando os nossos guias com coisas que poderiam ser resolvidas por aqui. Não é isso? Entretanto, independentemente das características da prece, louvar, agradecer e pedir, o poder da prece está no pensamento, não depende de palavras nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então, você está em um determinado lugar para orar, muda se você tiver um psiquismo que influencie favoravelmente naquele momento. Mas você pode orar em qualquer lugar. Eu me recordei agora de uma página que tem um desses livros, acho que é Pão Nosso, que fala que se a gente estiver orando e, de repente, a gente pedir alguma coisa ao alto, né? E se, de repente, o alto atender, se Jesus, por favor, apareça para mim. E se Jesus aparecer na nossa frente? Né, Rita? A gente pede aí, Jesus aparece. Diga, minha filha, o que é que você quer? Jesus aparece na sua frente na hora da prece. Aí ele vira e diz, pois não, Rita, eu estou aqui na sua frente, o que é que você precisa? Aí ele vai dizer, qual foi a aula, qual foi o momento que você não entendeu o que já foi dito a todos vocês. Então, às vezes, a gente pede determinadas coisas que já foi dito, que já está matéria dada, digamos assim. Faltou a gente ler, faltou a gente estudar, faltou a gente entender, faltou a gente internalizar, faltou a gente aplicar, faltou a gente se transformar, né? Então, muitas vezes, a gente apenas lê, a gente não entendeu. Muitas vezes, quando a gente lê e entende, a gente não internaliza. Muitas vezes, quando a gente lê, entende e internaliza, a gente não aplica. E muitas vezes a gente não transforma. Então, é um caminhar, digamos assim, né? Então, é aquela história. Jesus, me ajude. Tá bom, estou aqui. Diga aí, aonde é que dói? Digamos assim, né? Então, a gente evocar, às vezes é necessário, às vezes faz parte da nossa condição, mas a gente precisa saber. Diga aí, Carlos. Ele sabe. Ele sabe. Está de graça do pacote, né? Faz parte do pacote, né? Faz parte do combo. Faz parte do combo. Oi. Tem uma amiga minha, que ela tem um filho que é muito assim, aqui, e ela passava com uma vaga, ele tinha um ele falou, mãe, aí ela falou assim, poxa, eu vou tirar um dia para atender todas as vezes que eu disse a mãe, ela parava, mãe, chegou meio-dia, ele vai ficar difícil levar para ela. Aí, mãe, que foi, meu filho, aí ele disse assim, o que eu vou dizer, né? Ela tá me dando atenção. Aí ele foi, eu tô contigo. Eu não sei. Nós somos esses. A prece é um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados da vida. Infelizmente, ainda não é inteiramente compreendida ou exercitada pela maioria dos que oram, mesmo com pessoas que possuem maiores esclarecimentos a respeito da ação dos fluidos magnéticos e da proteção espiritual. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos. É um pouco aquilo que a gente lá dentro já leu, né? Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto que se afastou, porventura.
Por esse meio também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Então, uma vez estragado, digamos assim, o contexto, não adianta mais pedir para retroagir, porque você podia ter pedido antes para vencer as dificuldades e superar aquele momento, né? Aí é esperar uma nova oportunidade para refazer o seu caminho, né? Reforçando mais ainda a importância da prece, o codificador destaca que seria ilógico concluir dessa máxima. Seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência de não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. É aquela história, a gente quer resolver a circunstância do aqui e agora, mas a gente não está vendo que, às vezes, o remédio que arde é o remédio que cura. A gente não está vendo o contexto da solução, né? Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Ou seja, o médico sabe que passando por aquilo ali, aquilo é para o benefício da cura. Naquele momento vai doer, naquele momento vai incomodar, mas depois vai sarar. E sarando, a cura virá, não é isso? O que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando dessa forma o mérito da ação. Então, as ideias são inspiradas, mas a decisão de fazer, o mérito é seu. Eles não vão fazer por nós, né? Eles nos inspiram coragem, paciência e resignação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, conforme esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente precisa fazer a nossa parte. Os espíritos não podem fazer por nós. A gente tem que fazer com as nossas mãos, com os nossos pés. A gente tem que caminhar, né? Não adianta a gente se ajoelhar, ficar em cima de um caroço de milho, orando. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Aí eu me recordo agora daquela questão da fé sem obras. 2 amigos iam andando numa carroça, o burro puxando e a carroça atolou na lama. Um era muito religioso e o outro não acreditava em nada disso. O que era religioso ajoelhou-se e começou a orar. Por favor, mande um anjo para desatolar essa carroça, eu preciso chegar. E ficou orando o dia todinho. E o outro tirou a camisa e começou a trabalhar. Foi para cima, para baixo, se arranhou, se melou de lama, tentando tirar a carroça da lama. Quando foi no final do dia, exausto, bateu e dormiu, e o outro lá rezando. Aí quando foi lá para as tantas, o que estava dormindo, aparece um clarão para ele assim, aí o anjo diz, ei, bora ali tirar a carroça. Ele olhou assim, tomou aquele susto, não sou eu não, quem está rezando é o outro ali, eu estou aqui, deixa eu dormir. O outro é que está rezando. Aí o anjo disse, deixa ser besta, rapaz, Deus ajuda quem trabalha, bora lá. Então, a máxima é por aí, Deus ajuda quem trabalha. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faz a tua parte, que o céu te ajudará sempre, né? Não adianta a gente ficar trancado, orando, querendo que os céus nos ajudem. Os céus nos colocam em condições de ter coragem, paciência e resignação. E nos inspiram para a gente ir à luta, para a gente caminhar, para a gente despertar e sair da nossa inércia, né? Porque o trabalho é uma prece. Não é isso, gente? Segundo Kardec,
A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil. A gente já leu isso aqui, né? Além disso, uma condição especial, essencial da prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Então, tem aqui a prece de amor, de Emmanuel, o Francisco Xavier. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Uma prece concisa e que diz muita coisa, não é isso? É uma característica dessa prece. Clara, simples e concisa. Para recordar, vamos àquele que nos ensinou tudo, né? Os espíritos sempre disseram a respeito que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais o coração em nada tome parte. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma coisa, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que se sentem embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos, né? É importante dizer que os espíritos não nos prescrevem uma determinada oração. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces espíritas, que são exemplos para instruir como a gente deve dirigir os nossos pensamentos quando a gente quer orar para uma determinada coisa, né? Mas o que nos ensinou a orar desde sempre foi esse aqui, né? Capítulo 6 de Mateus, Pai Nosso, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Simples, concisa, objetiva, clara e que traduz uma infinidade de circunstâncias que a gente não vai entrar no mérito dessa análise aqui, porque não é o objetivo, tá? Mas essa é a característica da prece. Simples, concisa, objetiva, clara. Não é isso? Presente. Obrigado, Deus. E ele era muito desastroso, assim, nos seus movimentos. Aí todo dia ele amava o meio de janeiro. Meu Deus, todo semana eu ficava com ele. Poxa, eu fui para o movimento na mesa, todo dia esperando a ele. Não está entendendo como nós. O que tem a ver com isso?
Faltou essa aula, né? Faltou essa aula, né? É isso aí. A prece não nos isenta das provações. É aquilo que a gente conversava, não é isso? Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ele não será abreviado a nosso pedido. Mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. O que de mais precisa aquele que se acha aflito é a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. É, pois, sobretudo para esse objetivo que se deve dirigir os esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com vistas a lhe fortalecer o moral. Não é? Então, a prece não nos isenta da dificuldade, mas nos inspira a resignação e a coragem. Às vezes, a gente está tão mergulhado em dores, em dificuldades, que a gente não consegue enxergar sozinho o benefício do alto. Às vezes, é preciso que Simão Sirineu chegue junto da gente e ajude a gente a carregar aquela cruz naquele trecho, naquela passagem, naquele caminho que a gente está navegando. Simão Sirineu é aquela personagem que, quando Cristo estava no Calvário, ele pegou a cruz do Cristo e carregou com ele. Né? Era um anônimo, que do nada ele apareceu e ajudou Jesus a carregar essa cruz. Então, às vezes, na vida da gente, a gente está tão mergulhado nas nossas dores que a gente não enxerga o benefício do alto. Então, a previdência divina é tão grande que ela nos manda um amigo, um vizinho, um colega, de onde menos espera, a gente vê que chega junto da gente uma alma boa, uma alma nobre, que vai nos tirar daquela dificuldade. Vai dar a mão e vai fazer com que a gente saia, né? E a gente, quando a gente sai, a gente começa a perceber, vai, puxa vida, estava aqui, mas eu não enxergava, né? Estava tão perto de mim e eu não enxergava essa luz. Porque às vezes a gente fica tão cristalizado naquela situação que a gente não enxerga a claridade que está na nossa frente. Vocês que são trabalhadoras de reunião mediúnica sabem que a gente assiste isso toda semana. Às vezes o espírito está tão cristalizado numa ideia de vingança, de ódio, de rancor, de pendor, que ele passa anos, décadas, séculos mergulhado nas sombras, sem enxergar a luz. Na hora que você está numa reunião, o benefício que o médium, que as energias fluídicas provocam, desanuviam aquela cristalização mental e ele sai um pouco daquela crisálida. Na hora que ele sai, os que o amam conseguem acessá-lo. Né? Então, é como se fosse alguém que mergulhou muito fundo numa região não acessível à luz, mas mergulhou com o peso das suas vibrações mentais. Tristeza, desânimo, rancor, ódio. Né? Então, mergulha e fica ali sem acesso à luz. Na hora que ele é socorrido e que ele vem para um psiquismo mais elevado, ele é acessado por aquela corrente fluídica e ali se desanuvia. É como se você pegasse um copo d'água e lavasse aquele psiquismo. Na hora que você lava aquele psiquismo, respira. E na hora que ele respira, ele enxerga, às vezes, uma mãe, um parente, uma avó, um irmão, um filho, que queria acessá-lo, mas não podia, porque ele estava cristalizado nos seus pensamentos.
Às vezes nós somos assim. Às vezes a gente mergulha numa ideia fixa, centralizando as nossas dores e os nossos problemas em nós, e a gente deixa de enxergar o mundo. A gente se cristaliza as minhas dores, os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus pendores, e aí a gente vai ficando angustiado, deprimido, mergulhado. Quando você vê, você está lá embaixo. Está lá embaixo. É preciso o recurso, às vezes, manda alguém, dá a mão, ajuda a sair, para a pessoa poder respirar, né? Então, a gente precisa entender os mecanismos. Quando a gente se perceber que está mergulhando, respira, toma pé e sobe, porque senão desce. Desce, hein? Sim, porque a gente cria, Adelaide. Isso, a gente cria essa circunstância e você vai mergulhando. Uma característica de quem está deprimido é procurar um lugar escuro, é não procurar a luz, é ficar isolado socialmente, é não querer comunicação. São características que fazem com que você mergulhe. Você não procura o convívio social, né? Então, a prece nos fortalece nesse momento. E estou aqui para poder te tirar dali, né? Te tirar dali. E preste atenção quando o sinal amarelo acender, porque o sinal amarelo acende para qualquer um, né? Ninguém está isento disso. A gente não pensa que porque a gente está trabalhando aqui, trabalhando ali, trabalhando acolá, a gente está isento disso. Não. Pelo contrário, a casa existe para os trabalhadores da casa, como eu estava dizendo ontem. O efeito colateral é atender alguém que bate a porta. Os primeiros a serem assistidos somos nós. Não pensemos que a gente está aqui porque é santo. Não é nada. Nós somos os maiores pecadores. E nós é que precisamos da instituição. Eu é que preciso do estudo. Eu é que preciso da disciplina para estudar toda semana, todo dia, para estar o tempo todo estudando. Não é porque eu estou falando para alguém, não, estou falando para mim. O trabalho da gente é esse, é entender que nós somos os verdadeiros necessitados, né? Então, a gente não está isento de passar por nada disso, como tem no episódio Chosen, né? Que a passagem eu acho que é Tiago Menor, não sei se vocês já viram o seriado Chosen aí, né? Que tem uma licença poética lá, que aquilo não está no Evangelho, mas aquilo é uma licença poética, que o autor da série, o roteirista, colocou aquilo ali para aprender na novela, né? Que Tiago Menor, tendo um defeito físico, ele conversando com Tomé, ele reclama que, puxa vida, como é que Jesus vai dar poder a gente para curar os outros doentes, se eu sou doente? Que credibilidade terei eu? Se eu achei um doente querendo curar um doente, sai daí, menino, vai te curar primeiro. Então, Tiago, angustiado com essa situação, reclamando com Tomé, e Tomé disse, vai lá, conversa com ele, conversa com o homem. Aí ele foi conversar com Jesus, e Jesus disse, Tomé, eu estou tão feliz com essa possibilidade. Aí Tomé disse, mas por que, Jesus? Disse, não, porque se você quiser, eu lhe curo agora, não tem problema nenhum, só você querer que eu lhe curo. Mas alguém curar com saúde, isso vai acontecer com frequência. Mas alguém com defeito curar quem tem defeito, é só você, Tomé. Tomé não, Tiago, é só você. Então, as glórias disso serão depois. Não se preocupe com isso, não. Essa é a situação. Então, muitas vezes, nós temos a dificuldade que nós estamos remediando. E o mérito disso é exatamente por isso. Porque a gente não precisou dessa cura para poder fazer pelos outros o que poderia ser feito por nós, né? Então, muitas vezes, nós pensamos que porque servimos ao Cristo, seremos colocados em evidência. Não, Jesus não vai deixar eu sofrer, porque eu estou no primeiro lugar da fila. Não, não é isso. Eu tenho necessidade das minhas aflições, porque eu também sou uma alma devedora, né? Então, é preciso a gente compreender isso de uma forma definitiva. Nós não estamos isentos, né? Vamos para frente. Diante da prova, orar.
evitando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaz. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Então, a grande oração, a grande vigilância é agir, é trabalhar, é receber a coragem, a resignação, o fortalecimento moral, mas agir, não sair da inércia e atacar as dificuldades, os problemas e vencê-los, né? Porque a gente está aqui para isso. A gente está equipado aqui para isso. O momento é de testemunho. A gente iniciou o estudo dessa manhã falando das dificuldades, dos problemas do Armagedon que nós estamos mergulhados. O Armagedon é a batalha do bem contra o mal, em todos os planos. Mas nós fomos habilitados para estarmos dando os nossos testemunhos nesta hora. Não é mais tempo de estar teorizando A, B ou C. O tempo é de agir, é de demonstrar o que somos, o que temos, a capacidade que podemos demonstrar em casa, na rua, no trabalho. Não tem sentido nós sermos de uma doutrina consoladora e não sermos consoladores. Não há o menor sentido em estudarmos a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, e não sermos aqueles que consolam. E consolemos em toda parte. Consolemos porque já sabemos um pouco mais. Consolemos porque temos condições de auxiliar e de acolher aqueles que não sabem. É por isso, minha amiga Rita, que o telefone não para de tocar. É por isso que as pessoas procuram consolo. É por isso que as pessoas procuram determinadas instituições, porque as pessoas estão sofrendo. E muitas das pessoas não sabem da pressão que está acontecendo agora. A gente sabe. A gente sabe que de vez em quando a gente acorda de manhã vendo o que não está acostumado a ver, né? A gente sabe das dificuldades que tem no dia a dia, no milindre, no problema, do alguém disse isso, alguém disse aquilo, o que é que você quer dizer com isso? A gente sabe que as coisas são muito sutis. Então, é a gente não entrar na onda, né? A gente prestar atenção e fazer a nossa parte. Não é mais tempo de terceirizar responsabilidades. O tempo agora é de dar o nosso testemunho. O que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente aprendeu? Onde é que a gente pode influenciar? Onde é que a gente vai ser cristão? Tem algum lugar circunscrito para a gente ser cristão? Não. Então, a gente tem que ser em toda parte. Está difícil? Está pesado? Ore, porque os bons espíritos estão conosco o tempo todo. Ontem mesmo, a gente ouvia numa reunião, de um lado, a pressão, carga. Vou acabar com vocês, vou pegar os médios, o tempo todo. Foi isso, minha amiga? Vou pegar os médios, vocês são muito fracos, é muito tranquilo, vou empurrar que vocês caem, não precisa fazer nada, basta usar a própria cabeça de vocês não vão vencer. Pau, cipó e peia, como se diz no popular, não é isso? Mas, no outro lado, os espíritos vencem. Meus irmãos, não desistam, não titubeiem. Nós estamos do lado de vocês o tempo todo. Não tenham medo.
Se precisarem, evoquem. Nós estamos aqui. Não tenham dúvidas. Isso aconteceu na reunião de 20 horas e a mensagem de Rubens na de 18 horas, mesma coisa. Mesmo teor, mesma linha, falando das dificuldades, dos problemas e do amparo. Então, nós estamos preparados para enfrentar isso. Nós estamos preparados para enfrentar isso. Jesus não escolhe os habilitados, ele habilita os escolhidos. Então, nós estamos aqui para sermos habilitados, e nós estamos sendo habilitados. Então, não tem tempo ruim nenhum, não tem dificuldade nenhuma. E por verem se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriará. É isso que a gente está vendo no momento atual. Porque são chegados os tempos. E Jesus já alertava no sermão profético. E por verem se multiplicar as iniquidades, o mal, as angústias, a capacidade que se tem de fazer o mal uns aos outros, e porque a gente está vendo tudo isso, a gente fica triste, a gente se angustia, a gente, puxa vida, eu vou desistir. Muita gente está assim, com o seu sentimento esfriado. Muita gente está dessa maneira. Mas Jesus não deixa em silêncio. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele coloca que a gente tem que perseverar. Ele coloca que a gente vai passar por esse momento e agora são chegados os tempos. E a gente está sendo alertado todo dia. Então, a gente não pode desistir disso. A gente não pode fraquejar. A gente vai ver colegas tombando, caindo do nosso lado. Vai ver. Um aqui caiu, o outro caiu mais adiante. Vai acontecer. A gente vai levantar, vai dar a mão. Amanhã é a gente que cai. E alguém vai dar a mão a gente. Porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. A gente aprendeu com isso. A gente aprendeu estudando. A alegria de quem sabe mais é ajudar quem sabe menos num determinado aspecto, numa determinada condição. Porque eu posso saber mais numa coisa, mas sei menos em outra. Então, é um ajudando o outro, sempre. O grande propósito da vida é esse revezamento, essa capacidade que a gente tem de ajudar uns aos outros. Não é isso, meus irmãos? Então, os tempos são difíceis, mas a gente não pode renunciar à nossa capacidade de servir ao Cristo, que é a coisa mais importante que a gente está fazendo na nossa encarnação. A coisa mais importante para você botar no seu currículo é que você serve ao Cristo. Muitos não vão entender, mas não interessa, porque sempre foi entre você e ele. Sempre foi entre você e ele. Não é isso? Então, servir ao Cristo é trabalhar no bem, dentro de casa, na repartição, no trânsito, na rua, na sociedade, em qualquer lugar. Não pensemos que servir ao Cristo é só fazer sopa aqui, não, fazer palestra, trabalhar numa reunião mediúnica, não. Servir ao Cristo é ser medianeiro do amor. E você ser medianeiro do amor, você é em toda parte. Mas que seja o exemplo, que seja o agente de transformação, que brilhe a vossa luz aonde você estiver. Que você seja o agente de transformação, da paz e do amor. Se tiver pesado, ore. Se fortaleça, porque eles estão presentes ao seu lado. Né? Então, a gente não pode ter dúvida nenhuma. É confiança, é fé. E fé é enxergar o que a gente não vê. Não é isso? Fé é enxergar o que a gente não está vendo. Fé é o Wi-Fi que está funcionando aqui no celular. Alguém está vendo a onda do celular passando por aqui? Mas a onda existe, que o celular está conectado. A fé é o Wi-Fi de Deus. A prece é o Wi-Fi dos bons espíritos, permanente o tempo todo, para que a gente conecte e ele dê o provimento da força, da coragem, da resignação, do apoio moral que a gente precisa para seguir adiante, para superar, para compreender e para resolver as dificuldades do nosso dia a dia, que não são poucas. Não são poucas. Ninguém está dizendo aqui que a gente está de férias. Ninguém está dizendo aqui, não, nós estamos numa estação de esqui. Nós estamos num ambiente maravilhoso. Está tudo tranquilo. Tá, por uma razão. Jesus está no comando. As leis são soberanas e justas e são de amor. A tranquilidade é nesse sentido, mas o testemunho é necessário. A aprovação é necessária.
Ninguém vai fazer uma viagem passando por uma estrada cheia de buraco e lama e esperar que chegue do outro lado com o carro limpo. Ninguém vai esperar descer do carro e pisar e não melar os pés. Vai melar, vai ter buraco, o carro pode quebrar, mas Jesus segue adiante. Está tudo planejado, está tudo dentro de um contexto muito maior do que o que a gente imagina. Então a gente não pode perder essa serenidade e nem desprezar a oportunidade de trabalhar com Ele, por Ele e para Ele. Né? Essa tem que ser a nossa perspectiva. Desculpem o parênteses, mas a gente precisa disso. A gente precisa desse ânimo para seguir adiante, sabe? Porque é necessário. No versículo 7 do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, disse-nos Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração para sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. É a fé e a obra, a oração e o trabalho. Andam juntos, não é isso? Na floresta mental em que avança o homem, frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo-lhe a fadiga e a irritação. É um pouco que a gente está assistindo. Sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados, em posição de angústia que lhes partilha o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres, desequilibrados a respirarem o ambiente. Ou seja, a influência doentia pode vir do mundo espiritual ou de pessoas desequilibradas que estão conosco em toda parte, né? Todavia, tão logo se envolvam nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe um pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Então, as dificuldades existem, mas existem também o benefício, a fonte incessante de amor, né? Chico Xavier nos diz que nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudanças das atitudes do próprio indivíduo. Às vezes a gente precisa mudar para ser beneficiado. Não é isso? Então, ponderar o que pedir na oração. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo do trabalho a serviço do bem de todos, que vem a ser o bem de si mesmo. É aquela oração que atribui a São Francisco, a Confúcio, a alguém da Segunda Guerra Mundial, a um alemão, a um filósofo, que é a oração da serenidade, né? Quando diz mais ou menos o seguinte: Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu preciso mudar, dai-me resignação para aceitar as coisas que eu não consigo mudar e sabedoria para distinguir uma da outra, né? Ou seja, me dê coragem para enfrentar as coisas que eu posso mudar. Dai-me resignação para aceitar as que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma da outra. Coragem, resignação e sabedoria. É a oração da serenidade. É a oração muito utilizada na arte. Sim, cada dia é um dia, né? E ninguém sabe ao certo de quem é essa oração, né?
mas a gente sabe que o pensamento superior é esse. E o bem, ele bafeja, né? Ele nasce aqui, nasce acolá, todo mundo diz a mesma coisa. É feita a regra áurea, aquela fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, né? Se você olhar toda a literatura religiosa do mundo, desde que o mundo é mundo, todo mundo disse a mesma coisa, só que de formas diferentes. Isso é a universalidade do princípio do amor. Então, vem lá de cima, todo mundo capta e todo mundo diz a mesma coisa. E tem uns abestalhados por aí que acham que a verdade só pertence a ele, né? A verdade é lá de cima, né? A gente só tem caminhos diferentes que se encontram, mas dizem a mesma coisa, né? Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Assim também na esfera de cogitação e de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento dos serviços edificantes. Urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos do terreno duro da incompreensão. A prece representa indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio, e, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, a prece é esse mecanismo de aliviar, de fortalecer, de seguir adiante. Não é isso, meus irmãos? Isso aqui eu já... A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio, nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Em tudo equilíbrio, em tudo serenidade, inclusive na hora de pedirmos e fazermos as nossas preces. Não é isso? A prece com inquietação e angústia não se distancia de gritos desordenados daqueles que estão preferindo a aflição, né? É preciso que seja tecida de harmonia e confiança, porque imprime direção à bússola da fé viva. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir-se de si mesmo, os elementos mais puros de que possa dispor, no reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la exteriorizando a consciência que a formula em efusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e da luz. Nós somos dínamos, nós somos receptores. Uma mente conectada com a oração é esse ambiente propício, conectado com o que existe de bom e de luz no universo, né? A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito. É uma antena, captando as coisas positivas do infinito, absorvendo o orvalho nutriente de vida e luz. De acordo com a sintonia que a gente está emitindo, a gente vai captar as boas sintonias e as boas vibrações que abundantemente estão presentes em toda parte. Não é isso? Quem é uma pessoa que anda assim, a gente reconhece na hora.
Chegam as pessoas junto de vocês e são pessoas serenas, pessoas harmoniosas, pessoas que você gosta de estar perto, porque são pessoas que transmitem essa paz que recebem, não é? Ao contrário, pessoas angustiadas, desajustadas, aflitas, você se sente incomodado em ficar perto de pessoas que passam essa sensação, porque a pessoa capta uma vibração desarmoniosa, digamos assim, e transmite, e você fica angustiado, né? É engraçado que a gente, quando atinge determinadas faixas de vibração e de comportamento, você não sabe mais discutir. Você não sabe mais discutir, já não faz parte mais da sua vida. Quando você se mete numa discussão, quando vem alguém falar mais alto, com uma vibração diferente, você já se sente mal. Parece que você leva uma pancada, que aquilo ali não faz parte mais de você, né? E tem gente que se alimenta disso. Tem gente que gosta de discutir, gosta de brigar, gosta de falar alto, gosta de se exaltar. Tem gente, você fica assim, angustiado. Se uma pessoa está assim o tempo todo, você participa de um grupo de amigos e tem alguns amigos que são exaltados permanentemente. Então você fica angustiado em ficar vendo essa situação, né? Porque é uma faixa de vibração diferente da sua. Você não está mais acostumado com aquilo ali, né? Você frequenta, você habita outra casa mental. Você mora em outro andar. Então, todas as vezes que você está num ambiente que o ambiente desce, você fica angustiado, porque aquilo não bate mais com você. Não é isso? Então, são essas situações. A mente centralizada na oração é uma flor estelar. Então, você está ali, na sua faixa de vibração. E, às vezes, chega uma pessoa que quer descarregar o caminhão de lixo dela em cima de você. E quer despejar em cima de você. Blá, não quero não. Quero receber isso não. Passe. Pode ir. Eu não vou receber esse pacote, né? Então, a coisa é muito sutil, como eu disse no mantra. A coisa é muito sutil. Às vezes vem uma pessoa de onde você espera, não espera, chega lá e descarrega. Às vezes não é nem a pessoa. Às vezes é alguém que quer lhe derrubar. Alguém que quer lhe derrubar porque você é um soldado do Cristo. Você é um soldado do Cristo. E a partir do momento que você é um soldado do Cristo, os adversários do Cristo se viram contra você. Então, às vezes, ele não pode lhe pegar diretamente porque você está vacinado, ele pega alguém que está ali por perto para lhe agredir. E acontece. E se você cair, foi. Escolhe a dedo, né? Escolhe a dedo. E às vezes escolhe pessoas muito caras suas, né? Muito ligadas a você o tempo todo, que basta uma fragilidade numa janela, vai. Né? Estão de plantão ali, esperando só um deslize. Né? Então, vamos lá. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, examine cada um de nós as sensações que experimenta na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz. É aquele provérbio que diz: ando preferindo ter paz do que ter razão. Tem muita gente que fica brigando de manhã, de tarde, de noite. Nas redes sociais, então, é uma festa, né? Então, ando preferindo ter paz do que ter razão. Fala, Carlos. Se pegar essa frase, colocar no atendimento fraterno, Qual frase? Essa. A minha característica sensações que experimenta em se colocar na posição de rogativa do alto. A pessoa chega e não está sabendo quem é, o que ela traz. Aí coloca essa frase na nossa. Mas aí é o papel do atendente. Sim. O atendente é que tem que estar em harmonia para que a minha paz eu vos dou. A minha capacidade que tem ali é a mesma capacidade que eu tenho numa reunião de doutrinação. Numa reunião de mediúnica, eu, doutrinador, o que eu tenho que transmitir ao espírito é serenidade. Eu tenho que ouvi-lo, porque ele precisa botar para fora o que o está intoxicando. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É isso que eu estou colocando, é a mesma coisa.
A pessoa, às vezes, precisa se colocar. Ela se coloca. Mas tem gente que não sabe falar. Então, você tem que ler o não dito. É a habilidade que você tem de ler o não dito. Ler o que não foi dito. Eu estou olhando para você e estou lendo a sua atitude. A forma que você senta, a maneira como você reage, o olhar nos meus olhos ou não. Eu tenho essa capacidade. É todo mundo que tem essa capacidade? Não. Não, psicólogo não. As pessoas que são sensíveis e capacitadas para isso. Eu tenho que usar a minha intuição, porque ela vem. A intuição vem. A intuição do que você deve dizer, como você deve abordar. E sempre, Carlos, eu tenho que ser consolador. Sempre eu tenho que ser consolador. Eu não posso ser uma pessoa agressiva, eu não posso falar de uma forma incisiva. Eu chego para o espírito todo dizendo, não, você tem que ficar bom mesmo, tem que amar, tem que... Não é isso. É assim que você fala com o espírito já chega angustiado, amedrontado. Você tem que conversa, vai ter que andar um Cristo. O espírito vai dar uma carreira, né? Mas que conversa é essa? Está ficando doida? Não pode, né? Pega aí uma aguinha. O quê? Sim, certo. Não, por causa da hora. Depois. Então, na verdade, é o seguinte. É o que a Adelaide corrobora, é que o grupo de atendimento fraterno tem que estar sintonizado para estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Tem que ter uma forma de atender. Né? E a forma de atender é consolo, é amor, é serenidade, é confiança, é paz. Passando para a pessoa que nos procura essa condição. Né? Às vezes, o atendente está mais angustiado do que o cara que está procurando você. Né? Porque ninguém está livre. Às vezes o cara vai chorar junto com eles. Não, deixa eu chorar junto com você aqui, que eu gostaria de chorar. E pronto, aí a pessoa vai consolar você. Né? Então, por quê? Porque nós somos essas pessoas. Né? Agora, essa capacidade que você tem de se abstrair dos seus problemas e deixar eles do lado de fora, e aqui dizer, não, aqui eu estou servindo ao Cristo. Né? Aí é cada um. É cada um. Né? Agora você diz, não, fulano não tem condições de atender. Aí eu expulso fulano do atendimento, aí ele endoida. Lembra do que eu disse? Que a casa existe para os trabalhadores. Aí chega alguém revestido de autoridade e acha, diz, não, fulano não serve nem para sopa. Porque fulano fica na sopa criando problema. Sentado numa mesa falando de política e brigando com o cabo na mesa do lado. Isso não é aqui. Isso é numa casa espírita lá longe. Não é aqui. Isso não existe aqui. Né? Então, a gente tem que ter essa capacidade. Eu não posso tirar ninguém do seu posto de trabalho. Porque aquele posto de trabalho é o lugar que ele precisa para ficar bem. Ele é santo, longe disso. Eu sou santo, longe disso. Mas é o que nós temos para hoje, digamos assim. E a gente tem que ajudarmos uns aos outros. Não é isso? Mas vamos lá, senão, como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, podemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise real de si mesmo. A oração, para sortir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser e possibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. Deus não se ilude e a oração exterioriza a nossa emoção real. A gente tem que se perdoar. A gente não pode fazer uma oração se culpando, achando que não merece, achando que é pecador. Não. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Bote a mão na charrua e olhe para frente. Nós estamos aqui para olhar para frente. Não adianta orar se sentindo culpado.
Aí eu estou pedindo, mas eu não mereço. Não, eu mereço. Eu sou um filho de Deus. Se eu errei, me perdoe. Eu não quero errar mais. Né? É seguir adiante. Né? Olha, eu vou parar por aqui, porque já são 10h20, 10h10. Vou só comentar isso aqui. Só comentar isso aqui. No tempo do socorro, o ministro Clarence comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rolos sem palavra da planta? Interessante isso, né? A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Aí quem estava presente foi quem foi que atendeu o pedido da rogativa da planta. O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através de múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. E, imprimindo significância e entonação, a voz continuou. As plantas se dirigem para o Sol. Então, é o Sol que alimenta a planta a crescer. Então, no petitório da planta, para seguir a lei, eu preciso crescer. Dirija-se para o Sol. Se você plantar uma planta, ela vai atrás da luz, como leva no Cida. A gente tem que buscar a luz. O Sol é essa fonte inesgotável de luz, de calor e de amor para aquele ser que está naquela condição evolutiva. E ele continuou, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Em nome de Deus, tanto quanto possível, as criaturas atendem às criaturas em todos os planos, encarnados e desencarnados. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo transubstanciadas de maneira infinita. A fonte inesgotável de luz, de amor, é Deus, e descem para todos os planos transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que seja ela, é a ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas.
o mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo para refletir, e acentuou. Cada prece, quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida em que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para nossa reflexão, o irmão Lário perguntou: como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? O homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trata de um desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso. Digamos invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores, imobilizando recursos pelos quais se responsabilizará, através dos impulsos infelizes de nossa alma. Muitas vezes, descemos as desvariadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância que se fazem instrumento de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dele pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reduzam as inteligências que a ele se aglutinam e aperfeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo dela, escravos, infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Então, está aí, meus irmãos, o que gostaríamos de estudar nessa manhã, concluindo esse estudo com Clarencio, falando que nós somos responsáveis por tudo aquilo que pedimos, com a faixa de vibração em que nos encontramos e que vamos encontrar nos diversos patamares da jornada infinita, aqueles que se afinizam com o nosso petitório. Não é isso? Então, que compreendamos o papel da prece, de louvar, de agradecer e de pedir, e que entendamos que a prece é caminho de nos fortalecer, de nos dar coragem, nos dar resignação diante da nossa luta. Prece, fé, trabalho é caminho perseverante de todos nós que estamos aqui matriculados na seara do Cristo. Né? Então, que Jesus nos abençoe,
e, desta forma,